O sertão de Água Benta era um reino de duas cruzes. Uma, de jacarandá escuro e liso pelo beijo dos fiéis, ficava no altar da igreja. A outra, invisível e pesada, era a vontade de ferro do padre Inácio. Ele não era um coronel de baronato e terra. Seu latifúndio era a alma do povo, e sua colheita era o medo. Para Inácio, o mundo era um tabuleiro simples, com as peças de Deus de um lado e as do diabo do outro, e não havia jogada que não fosse um passo em direção à salvação ou à danação eterna. O diabo, para ele, não era uma abstração de enxofre e chifres. Tinha nome, apelido e um rifle papo amarelo: Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Lampião era a serpente no paraíso de poeira do padre. Cada conto de sua astúcia, cada notícia de um acerto de contas com um coronel avarento, era um sermão do tinhoso sussurrado no ouvido do sertanejo. Inácio combatia essa influência com fúria. Ai de quem ousasse ponderar que o rei do cangaço por vezes corrigia uma injustiça que a lei dos homens esquecia. Para o padre, essa simpatia era a lepra da alma, um pacto com o coisa ruim que merecia punição terrena, imediata e exemplar. A penitência em Água Benta não se pagava com ave-marias, mas com a carne. Olá, aqui é o Valentim, e se você está gostando da história que eu tô te contando, já deixa teu like e se inscreve no canal. Assim, você não perde nenhuma das histórias que eu tô preparando. E também ajuda meu trabalho. Forte abraço! Essa verdade foi cravada na pele de velha Cidinha. Cidinha era uma mulher preta, de seus 70 e tantos anos, cujas rugas no rosto contavam mais histórias que os livros de batismo do padre. As pessoas diziam que Deus tinha esquecido de levá-la, mas a verdade é que ela era tão parte daquela terra quanto os mandacaros. Era benzedeira, parteira, conselheira. Sua fé não morava só no altar de Inácio. Morava no chá de boldo que curava a dor de barriga, na reza forte que espantava o mal olhado, na sabedoria que dizia quando era hora de plantar e de colher. Era a matriarca silenciosa da vila, um poder mais antigo e terreno que o do padre. Numa tarde de sol assassino, quando o ar tremia e até os urubus procuravam sombra, um rapaz desabou na porta do casebre de Cidinha. Era pouco mais que um menino, o corpo um mapa de arranhões dos espinhos da caatinga, a febre queimando em seus olhos. Tinha uma ferida feia na perna, sangrando e já com o cheiro doentio da infecção. Ele não pediu ajuda aos gritos. Seus lábios rachados mal conseguiam formar palavras. Pediu apenas água. Cidinha não viu nele um soldado da volante ou um cabra do cangaço. Viu um filho de Deus morrendo de sede em sua porta. Com a calma de quem já amparou o primeiro e o último suspiro de muitos, ela o arrastou para dentro. Deu-lhe de beber de sua moringa, a água fresca soando como música na garganta seca do rapaz. Limpou a ferida com uma infusão de aroeira, sua medicina ancestral. Partiu seu naco de queijo e rapadura e o alimentou. Não perguntou seu nome. Não quis saber de sua culpa. Apenas cumpriu a lei que vem antes de todas as outras, a lei do coração. Deu de beber a quem tinha sede, deu de comer a quem tinha fome. Seu crime foi a caridade. Mas em Água Benta, até a bondade tinha que pedir a bênção ao padre. Um beato, desses que têm os ouvidos compridos e a alma pequena, viu a sombra do forasteiro na janela de Cidinha. A notícia correu para a casa paroquial mais rápido que rastilho de pólvora. Para Padre Inácio, aquela era a oportunidade divina que ele esperava. Era a chance de provar que a sua cruz era a única que importava, que a sua lei estava acima da compaixão. Era a chance de arrancar pela raiz a influência da velha benzedeira, que ele sempre vira como uma rival pagã. Mandou seus capangas, homens que trocavam a enxada pelo bacamarte quando o padre ordenava buscarem a velha. Eles a arrancaram de seu casebre, deixando o rapaz febril e assustado para trás. O que se seguiu foi a mais hedionda das missas. No pátio da igreja,
sob o olhar forçado de toda a vila, ergueram uma cruz tosca, feita de aroeira. Amarraram os braços finos e enrugados de velha Cidinha ali, como uma imitação grotesca da paixão de Cristo. E o padre Inácio, com seu crucifixo de prata reluzindo em uma mão e a Bíblia de capa de couro na outra, iniciou seu sermão de ódio. "Eis a mulher que abre as portas para o demônio", bradou, a voz ecoando nas paredes caiadas. "Esta, que se diz serva de Deus, deu de beber a um dos filhos de Lampião. A alma dela já arde no fogo do inferno, mas seu corpo pagará aqui na terra para que sirva de lição. O sofrimento dela é a purificação de água benta. Ele a deixou ali, amarrada, para que o sol terminasse o serviço que sua crueldade começara. A cruz, símbolo do perdão e do sacrifício, foi transformada no palanque de sua tirania. Inácio acreditava ter reafirmado seu poder, ter mostrado a todos quem era o verdadeiro senhor daquele lugar. Mal sabia ele que o vento do sertão não pede licença para carregar notícias de uma covardia daquele tamanho. E aquele vento, um assobio agourento e quente, começou a soprar com fúria na direção da Serra da Catita, procurando o único homem que, por uma ofensa daquela magnitude, era capaz de fazer o inferno parecer um lugar fresco. A poeira que se erguia do pátio da igreja tinha o gosto amargo da heresia. Para a velha Cidinha, amarrada naquela cruz que era uma zombaria à sua fé, o mundo se tornara um inferno de sol e silêncio. O sol a pino cozinhava seu corpo frágil. A sede colava sua língua ao céu da boca e a humilhação do olhar de seus vizinhos queimava mais que a pele. Ela via, turvos pela agonia, os rostos da gente com quem partilhara a farinha e a reza, agora paralisados, mudos. Via o medo em seus olhos, um terror abjeto que os impedia de lhe oferecer uma gota d'água, de gritar contra a barbaridade. E ela compreendia. O medo era a corrente com a qual o padre Inácio acorrentava a alma daquela vila. Mas no meio da multidão quieta, um par de olhos ardia de forma diferente. Não era medo, era ódio. Eram os olhos de Bento, seu neto. Bento era um rapaz de 17 anos, esguio como um galho de pereiro, de fala mansa e mãos que só conheciam o cabo da enxada. Tinha a alma da avó. Tinha visto os homens do padre a arrastarem de casa. Tinha ouvido o sermão peçonhento, cada palavra uma chibatada. E agora via o corpo que o embalou começar a vergar na cruz, a cabeça pendendo para o lado, os gemidos tão baixos que só o coração dele podia escutar. Cada lamento silencioso da avó era uma faca revirando o peito de Bento. O sangue ferveu em suas veias, uma vontade selvagem de se atirar contra os guardas do padre, de morrer ali, rasgando com as unhas a carne de um deles. Mas a sabedoria silenciosa de Cidinha, herdada no sangue, o conteve. Sabia que seria um sacrifício inútil. Morreria esmagado e a avó continuaria seu calvário. A raiva, então, se metamorfoseou. O calor do ódio se resfriou, tornando-se algo duro, denso e afiado como obsidiana. Naquela tarde, enquanto o céu se tingia com as cores de uma ferida aberta, Bento fez uma promessa. Não ao Deus do padre, que parecia surdo e cruel, mas à alma de sua avó e ao chão poeirento que havia sofrer. Ele iria buscar justiça, e a única justiça capaz de responder a uma covardia daquele tamanho tinha um nome que era pecado sussurrar perto da pia batismal. Esperou a noite cair como um sudário sobre água benta. A lua era uma unha fina e pálida no céu, cúmplice de sua fuga. Enquanto a vila dormia o sono agitado dos coniventes, Bento entrou no casebre, agora vazio. O cheiro de ervas e de sua avó ainda estava no ar. Um fantasma que lhe abraçava. Pegou a cabaça de barro, encheu-a com a água fresca do pote. Enrolou num pano um naco de rapadura e um pedaço de queijo de cabra. Da parede,
tirou a peixeira pequena e gasta que Cidinha usava para cortar as raízes no mato. Não era arma de briga, mas era a única lâmina que ele possuía, e nela sentia a força das mãos que a empunharam. Beijou a rede vazia como se beijasse a testa da avó, pedindo a bênção para a jornada que se iniciava. E então, como um bicho do mato, esgueirou-se pela porta dos fundos, mergulhando na escuridão da caatinga. A jornada de Bento foi um batismo de espinhos. Ele não era um cangaceiro, era um rapaz da roça, acostumado a trilhas conhecidas. A caatinga, à noite, era um labirinto de sombras e perigos. O mato arranhava seu rosto, a sede apertava a garganta apesar da água na cabaça. E o medo da onça parda, e pior, de uma patrulha da volante, era uma sombra que caminhava ao seu lado. De dia, escondia-se do sol inclemente e dos homens. À noite, guiava-se pelas estrelas, com a imagem da avó na cruz queimando em sua mente como um sol negro. Cada passo era uma reza e uma maldição. Ele não sabia onde encontrar o bando do capitão Virgulino. Ninguém sabia. O cangaço era como o vento, estava em todo lugar e em lugar nenhum. Mas ele perguntava. Com a cautela de um animal acuado, aproximava-se de casebres isolados, pedia água e, entre uma conversa e outra, deixava o nome Lampião escapar, observando a reação. Alguns se benziam e o enxotavam com os olhos. Outros, com a voz baixa e o olhar assustado, apontavam uma direção vaga, uma serra distante, um boqueirão. Dizem que ele foi para as bandas das Serras Azuis, sussurravam. Foram dias de fome, sede e uma solidão que doía na alma. Bento aprendeu a comer o umbu que encontrava, a sugar a água do umbuzeiro. O corpo protestava, mas a determinação que nascera daquela promessa o mantinha de pé. Ele não estava mais fugindo de água benta, estava caçando. Caçando a única esperança de justiça que restava no sertão. Depois de quase uma semana, quando suas forças estavam no fim e o desespero começava a roer sua certeza, o destino, ou talvez o santo da avó, resolveu intervir. Descansava à sombra rala de um juazeiro, a cabeça girando de fraqueza quando ouviu. Não era o zumbido do vento, era o som ritmado de cascos de cavalos. Seu primeiro instinto foi se encolher, virar pedra, desaparecer. Mas então ele os viu. Não eram os macacos, os soldados da volante com suas fardas azuis desbotadas e suas caras de enfado. Eram homens de couro, chapéus de abas largas enfeitados, cartucheiras cruzadas no peito, fuzis descansando nas celas com familiaridade. E havia neles um brilho no olhar, uma altivez que não pertencia a quem obedecia à lei de governo nenhum. Um deles, que vinha à frente, um cabra de feições duras e barba rala, usava um par de óculos redondos que brilhavam sob o sol. O coração de Bento deu um salto, batendo descompassado contra as costelas. Ele não tinha encontrado um bando de homens armados. Ele tinha encontrado o Tribunal do Sertão. O coito dos cangaceiros não era um lugar no mapa. Era uma ferida na terra, um esconderijo sagrado que a caatinga paria e protegia. Para chegar lá, os cabras de Lampião guiaram Bento por veredas que só eles conheciam. Caminhos que se desfaziam logo após sua passagem. O cheiro ali era uma mistura de couro suado, fumo de rolo, pólvora e café amargo. Um perfume áspero de liberdade e perigo. O silêncio era quebrado apenas pelo vento que sibilava nos xique-xiques e pela conversa baixa dos homens que limpavam seus fuzis ou remendavam suas roupas com a naturalidade de quem cumpre um ofício diário. Foi nesse santuário profano que Bento chegou, trazido pelos batedores, os olhos arregalados, divididos entre o medo e uma esperança que doía no peito. Ele era um fiapo de gente, a pele castigada pelo sol e rasgada pelos espinhos, mas carregava no olhar uma brasa de ódio que os cangaceiros aprenderam a respeitar. Levaram-no à presença do capitão. Virgulino Ferreira estava sentado numa pedra lisa, afiando a lâmina de seu punhal, com um movimento lento e preciso que era, por si só,
uma ameaça. A pedra de amolar cantava suavemente sob o aço. Ele não ergueu os olhos para o menino. Continuou seu trabalho como se o mundo inteiro pudesse esperar que sua lâmina atingisse o fio perfeito. Ao redor, os outros cangaceiros se aproximaram, curiosos e desconfiados. Corisco, com sua eterna carranca. Zé Baiano, gigante e silencioso. E Maria Bonita, que observava o rapaz com uma intensidade que o desconcervou. Não era todo dia que um estranho entrava vivo no coração do bando. Diga o que te traz, rapaz. E fale ligeiro, que a paciência da gente é mais curta que voo de codorna, disse Lampião, a voz rascante, sem desviar a atenção do punhal. A voz de Bento, no início, foi um fio, trêmula e quase inaudível. Mas à medida que as palavras saíam, elas ganhavam corpo, alimentadas pela imagem da avó na cruz. Ele contou tudo. Contou da velha Cidinha, uma mulher cujas mãos conheciam mais rezas de cura do que de missa, uma mulher cuja fé se media em vidas salvas e não em moedas na sacola da igreja. Contou do rapaz ferido, um cristão, que pediu apenas um gole d'água, um ato de caridade que qualquer homem bom faria. E então ele contou da cruz. A voz embargou, mas ele não chorou. As lágrimas haviam secado e virado sal e raiva dentro dele. Descreveu o pátio da igreja transformado em arena, o sermão do diabo do padre Inácio, o corpo de sua avó amarrado sob o sol, morrendo de sede e de vergonha diante da vila que ela mesma ajudara a construir. Contou como o padre usara o nome de Deus para justificar um assassinato lento e cruel. Quando Bento terminou de falar, um silêncio pesado, mais denso que a noite mais escura, caiu sobre o coito. Um silêncio que nem o vento se atreveu a quebrar. Os cabras se entreolharam, as mãos instintivamente apertando os cabos dos facões e os fuzis. Eles já tinham visto a morte de perto, já tinham provocado e sofrido a maldade dos homens. Tinham acertado contas com coronéis tiranos, volantes sanguinárias e traidores. Mas aquilo era diferente. Aquilo era uma ofensa a uma lei mais antiga que a dos homens. Era usar o símbolo do céu para cometer o serviço do inferno. Era uma blasfêmia que pedia sangue para ser lavada. O capitão, enfim, parou de afiar o punhal. O chiado do aço na pedra cessou e o silêncio tornou-se absoluto. Ele ergueu a cabeça devagar. E o que Bento viu no rosto de Lampião não foi a raiva vermelha e explosiva que esperava. A raiva grita, a raiva cega. O que Lampião tinha nos olhos era algo muito pior. Uma fúria silenciosa, uma calma fria como o aço da lâmina que acabara de afiar. Era a calma que precede a tempestade mais violenta, aquela que não deixa pedra sobre pedra. Ele guardou o punhal na bainha de couro, o gesto lento e deliberado. Levantou-se e, para a surpresa de todos, pousou a mão no ombro magro de Bento. Sua avó já recebeu a justiça, menino, ele disse a voz baixa, mas firme como uma sentença. O padre e o povo de Água Benta é que ainda não sabem. Não houve mais discussão. A decisão estava tomada. O tribunal do cangaço havia emitido seu veredito. O capitão abriu um mapa de pano no chão, um emaranhado de riscos e sinais que só ele decifrava. Com um pedaço de carvão, começou a traçar o plano. Não seria um ataque de bando enfurecido, mas uma cirurgia precisa. Ele sabia quantos homens o padre tinha. Conhecia as entradas e saídas da vila, sabia a hora em que a lua se esconderia para ser sua cúmplice. Chamou seus homens de confiança, os tenentes de sua guerra particular. Corisco, você e mais 5 fecham a estrada do sul. Quero que nem alma penada entre ou saia. Zé Baiano, a estrada do norte é sua. Vamos abraçar a vila de Água Benta como uma jiboia, sem um buraco para rato escapar. O resto do bando vem comigo. Vamos entrar na calada, sem um tiro, sem um grito. Não vamos lá para brigar. Vamos para buscar um homem que tem uma dívida com Deus e com o diabo. E ele vai pagar essa conta no altar que desonrou. A ordem foi dada.
E quando o capitão dava uma ordem daquelas, com aquela frieza no olhar, seus homens sabiam que o chão do sertão iria tremer. O plano não era apenas matar um padre, era restaurar uma lei. Não a lei dos coronéis ou do governo, mas a lei sagrada do sertão. A lei que diz que um copo d'água não se nega a ninguém e que a cruz de Cristo não é palco para a vaidade de homem algum. A vingança estava sendo preparada e seria servida fria na pia batismal da própria igreja. Quando o capitão Virgulino dava a ordem de marcha, a caatinga se transformava. O bando deixava de ser um ajuntamento de homens descansando num coito para se tornar uma coisa única, uma serpente de couro e aço deslizando silenciosa pela terra seca. A cavalgada da vingança começou sob a luz desconfiada de uma lua minguante. Éramos 30 cabras, a elite do bando, escolhidos a dedo pelo capitão. Cada homem sabia seu lugar, seu serviço. Não cavalgávamos como a volante, levantando poeira e alarde. Nós flutuávamos sobre o sertão, os cascos dos cavalos abafados por trapos, as conversas reduzidas a sussurros, os olhos atentos a cada sombra, a cada ruído da noite. A jornada era o nosso ofício. Conhecíamos cada atalho, cada olho d'água escondido, cada serra que oferecia abrigo. O menino Bento cavalgava no meio de nós, montado num cavalo que o capitão lhe cedera. Seus olhos ainda carregavam a sombra do horror, mas agora também brilhavam com uma determinação fria. Ele via a disciplina do bando, a forma como cada homem se movia em harmonia com os outros e, talvez pela primeira vez, entendeu que o cangaço não era só fúria e tiros. Era uma ciência. A ciência de sobreviver e reinar no inferno verde do sertão. Cavalgamos por 2 dias. O sol nos açoitava, a poeira seca nos entrava pelos pulmões, mas ninguém se queixava. A raiva pela crueldade do padre era o combustível que nos mantinha firmes na sela. No 3º dia, já perto de Água Benta, um de nossos batedores, um cabra chamado Zé de Neném, que tinha olhos de gavião, voltou a galope, fazendo o sinal combinado para que parássemos. Capitão, tem uma volante acampada na beira do riacho seco. Uns 20 homens bem na nossa passagem parecem estar de tocaia. A notícia caiu como uma pedra no meio da marcha. Um confronto com a volante era a última coisa que queríamos. Faria barulho, alertaria a vila, estragaria o plano silencioso do capitão. Qualquer outro chefe de bando teria procurado um desvio, esperado os macacos partirem. Mas Lampião não. Ele sorriu de lado, um sorriso fino que não alcançava os olhos. "Tocaia para nós", disse ele, baixo. "Eles nunca aprendem." Ele desceu do cavalo e chamou meia dúzia de nós. O plano que ele traçou ali, em menos de 5 minutos, era coisa de gênio, coisa de quem nasceu para a guerra. Não atacaria a volante de frente. Usaria a própria caatinga para engoli-los. "Vamos fazer uma brincadeira com eles", disse o capitão. "Vamos dar a eles o que eles querem. Vamos fazê-los pensar que nos encontraram." E a caça se inverteu. Dividimos-nos. 2 de nossos melhores atiradores e corredores foram pela direita e dispararam para o alto, longe do acampamento, apenas para criar alarde. Imediatamente, a volante se assanhou. Os soldados, afobados e ansiosos por glória, montaram em seus cavalos e saíram em disparada na direção dos tiros, como cães de caça atrás de uma presa imaginária. Era exatamente o que o capitão queria. Deixaram o acampamento quase vazio, com apenas uns poucos homens para guardar a bagagem. Foi a nossa deixa. O resto de nós, liderados pelo capitão, desceu a encosta do riacho como se fôssemos fantasmas. Não disparamos um único tiro. Rendemos os soldados que ficaram para trás na ponta da faca, um por um, em silêncio absoluto. Tomamos suas armas, sua munição, seu café, sua rapadura. Deixamos os homens amarrados e amordaçados, apenas com a roupa do corpo, para aprenderem a não se meter no caminho de Virgulino.
Quando a maior parte da volante retornou da caçada inútil, com o rosto coberto de poeira e frustração, encontrou o acampamento saqueado. Nós já estávamos longe, cavalgando em direção à água benta. Aquela manobra não foi apenas para abrir caminho, foi uma mensagem. Foi a maneira do capitão dizer que aquele pedaço de sertão tinha um dono, e o dono estava chegando para cobrar uma dívida. Superamos o obstáculo sem gastar uma bala, e de quebra saímos com mais munição e moral. A noite já caía quando avistamos as primeiras luzes de água benta no horizonte. A vila dormia, ignorando que o juízo final chegava a cavalo. A entrada em Água Benta foi mais silenciosa que uma reza de defunto. Deixamos os cavalos para trás, aos cuidados de um pequeno grupo, e entramos na vila a pé, movendo-nos pelas sombras das casas de taipa. A lua, nossa cúmplice, escondeu-se atrás de uma nuvem, e a escuridão se tornou tão completa que parecíamos parte dela. O capitão ia na frente, não com a Winchester, mas com o punhal na mão. O recado era claro, aquela era uma noite de silêncio e precisão. Nosso alvo era a igreja, o castelo do padre, e como todo castelo, tinha seus guardas. 4 ou 5 beatos, capangas do padre, cochilavam em cadeiras do lado de fora da casa paroquial, com bacamartes velhos no colo. Eram peões num jogo que não entendiam. Não tínhamos raiva deles, apenas desprezo. O capitão fez um sinal, e como lobos cercando um rebanho, nos aproximamos por todos os lados. Não houve grito, não houve luta. Antes que o primeiro deles pudesse abrir a boca para invocar um santo, já sentia a ponta fria de uma peixeira na garganta e uma mão calejada tapando sua boca. Foram desarmados, amarrados e amordaçados com a rapidez de quem fez aquilo a vida inteira, deixados num canto como sacos de farinha, para acordarem no dia seguinte com a vergonha e o alívio de terem sobrevivido. Nossa briga não era com eles. Com o caminho livre, Lampião forçou a porta da casa paroquial com o ombro. O rangido da madeira foi o som mais alto daquela noite. Lá dentro, o cheiro era de velas de cera e vinho barato. Numa cama escura de madeira, sob um crucifixo grande demais para a parede, o padre Inácio dormia o sono dos que se creem justos. Ressoava baixo, a barriga estufada sob a camisola branca. Por um instante, ficamos ali, observando a figura patética do homem que, durante o dia, se vestia de autoridade divina. Foi Corisco quem o acordou. Não com um grito, mas com o toque gelado do cano do fuzil em sua testa. O padre abriu os olhos, piscando na penumbra, confuso. Levou um segundo para sua mente sonolenta compreender o que se passava. E quando viu os rostos barbados, os chapéus de couro, os olhos que brilhavam na escuridão como os de animais da noite, seu queixo caiu. O terror tomou conta de seu rosto, uma máscara de pavor puro que desfez toda a arrogância que exibia no púlpito. A voz de Deus em Água Benta havia emudecido. Padre, a voz do capitão foi um sussurro que ecoou como um trovão no quarto silencioso. A gente veio assistir à sua missa, a missa das almas, e o senhor é o convidado de honra. Não lhe demos tempo para rezar ou implorar. Ele foi arrancado da cama como estava, de camisola, e arrastado para fora. Sua dignidade ficou para trás, embolada nos lençóis. E foi assim, descalço e tremendo, que o padre Inácio foi conduzido ao pátio de sua própria igreja, ao mesmo lugar onde erguera a cruz de sua tirania. As tochas que fincamos na terra lançavam uma luz amarela e doentia sobre a cena. O círculo se fechava. O julgamento do sertão iria começar. A praça da igreja de Água Benta tornou-se um teatro do avesso. O palco era o chão de terra batida, iluminado pelo tremeluzir doentio das nossas tochas. A plateia era a vila inteira, arrancada de suas camas e reunida em um círculo de silêncio e pavor. Eles, que foram à audiência forçada da agonia de velha Cidinha, eram agora as testemunhas do acerto de contas. E o ator principal, o padre Inácio, estava de joelhos no centro de tudo, a camisola branca suja de poeira, parecendo um anjo caído
expulso do céu e chafurdado na lama. O capitão Lampião não se sentou em um trono. Ele caminhava em volta do padre, lento, o som de suas esporas na terra marcando um compasso fúnebre. Seu tribunal não tinha livros de lei. A única lei ali era a da memória e da honra. Ele parou diante do padre e apontou para a cruz de aroeira, ainda fincada no chão como uma lápide. Padre, o senhor usou este símbolo sagrado. A voz de Lampião era calma, mas pesada como chumbo. Para matar de sede uma mulher velha, uma mulher cuja única culpa foi dar um copo d'água a outro cristão. O senhor usou a palavra de Deus para justificar sua própria crueldade. Agora, nós do cangaço, a quem o senhor chama de demônios, viemos aqui para ouvir sua defesa. Fale, diga na frente do seu povo e, se tiver coragem, na frente de Deus. Por que fez isso? O padre ergueu a cabeça, os olhos faiscando de desespero, procurando um rosto amigo na multidão, um sinal de apoio. Encontrou apenas o medo. Tentou se agarrar à sua única arma restante, a batina invisível da autoridade. Eu agi em nome de Deus, para purificar esta vila do mal, da influência do demônio que vocês representam. Lampião soltou uma risada curta, um som seco, sem alegria. O senhor fala em demônio, padre, mas o único cheiro de enxofre que sinto aqui vem da sua alma. O senhor não purificou nada. O senhor se embriagou com o poder. Achou que a sua vontade era maior que a de nosso Senhor. Transformou a casa de oração em pátio de tortura. Ele fez um sinal e o menino Bento, que assistia a tudo quieto como uma sombra, foi trazido para a frente. O senhor conhece este rapaz? É neto da mulher que o senhor assassinou. Olhe nos olhos dele, padre. Olhe e veja o fruto da sua purificação. O padre não conseguiu encarar o menino. O ódio puro e justo nos olhos de Bento era mais poderoso que qualquer sermão. A tensão na praça era tão densa que podia ser cortada com faca. O povo prendia a respiração. A vingança, eles sabiam, estava próxima. E ela veio, não com a velocidade de um tiro, mas com a lentidão de um ritual. Lampião ordenou, e um dos nossos cabras trouxe um balde cheio d'água, tirada do poço da igreja. Água limpa, fresca. O balde foi colocado na frente do padre ajoelhado, que engoliu em seco, a sede já castigando sua garganta. O senhor condenou uma mulher a morrer de sede, disse Lampião. Agora o senhor vai abençoar esta água. O senhor, que se diz representante de Deus, vai usar sua voz sagrada para benzer a água que matará a sede deste povo. Reza, padre, reza sua melhor reza. Trêmulo, gaguejando, o padre fez o sinal da cruz sobre o balde e murmurou as palavras em latim. A cena era uma loucura surreal. O padre, sob a mira de 30 fuzis, abençoando a água que era seu maior tormento. Quando terminou, Lampião pegou uma caneca, encheu-a e a estendeu para Bento. Beba, menino, beba na frente dele. Beba pela alma de sua avó. Bento bebeu. Bebeu devagar, cada gole um insulto, uma vitória sobre a tirania. Depois dele, Lampião ofereceu a água a seus homens e, por fim, virou-se para o povo. Quem tiver sede, que beba. A água é de Deus, não pertence a homem nenhum. Hesitantes, alguns se aproximaram e beberam. O padre Inácio assistia a tudo, os olhos vidrados no balde, a língua seca, o corpo implorando por uma única gota. Foi a sua crucificação. Morrer de sede por dentro, cercado de água benta. Então, o ato final. Lampião chutou o balde, derramando o que restava da água na poeira do chão. A sua penitência, padre, não é a morte, é a vergonha. É saber que sua palavra não vale mais nada, que seu poder acabou. Ele se virou para 2 dos nossos homens. Levantem a cruz. Eles arrancaram a cruz de aroeira da terra. Padre, o senhor gostou tanto dela que vai levá-la consigo. Seu crime foi a soberba, achar que podia carregar a cruz de Cristo. Agora vai carregar a cruz do seu próprio pecado. Forçaram o padre a colocar a cruz nos ombros. O peso o fez cair. Levante-se e ande, ordenou o capitão.
Chorando, humilhado, o padre Inácio começou a se arrastar para fora da vila, carregando a pesada cruz, iluminado pelas tochas do cangaço. Ele não iria longe, sabíamos disso. O sertão daria seu veredito final. A justiça poética fora feita. A punição não foi um tiro. Foi despir um tirano de sua fantasia de santo e mostrar a todos a figura miserável que ele realmente era. Com o padre engolido pela escuridão, Lampião subiu os degraus da igreja e falou ao povo. Sua voz não era um trovão, mas um corte. Escutem bem. Esta noite, vocês viram a justiça do sertão acertar as contas com um homem que se vestia de Deus para ser Satanás. A lei de vocês era o medo. A partir de hoje, a lei é outra. A primeira, um copo d'água e um prato de comida não se negam a ninguém. A segunda, a honra de um homem e sua família é sagrada. Quem tocar, paga com sangue. E a terceira, Deus se serve com caridade, não com chibata. Quem usar o nome dele para oprimir os fracos, terá de se acertar comigo. Era o sermão do cangaço. Fomos à venda do comerciante rico, compadre do padre, e pegamos nosso pagamento. Querosene, café, fumo, munição. Nos depósitos da igreja, encontramos comida estocada que o capitão mandou distribuir aos pobres. Antes de partir, Lampião chamou Bento. Deu-lhe um rifle e um punhado de moedas. Sua avó era uma mulher de coragem. Honre o nome dela. Agora, você é o homem da casa. Esta arma não é para procurar briga, é para garantir que nunca mais ninguém obrigue você a assistir a uma covardia calado. Montamos em silêncio. O povo abriu um corredor para passarmos. Não havia aplausos, mas também não havia mais terror em seus olhos. Havia um respeito temeroso. Cavalgamos para fora da vila e a caatinga nos engoliu. Para a água benta, fomos como um pesadelo ou um sonho febril. A única prova de nossa passagem era o silêncio na praça, a cruz abandonada na estrada e uma nova lei sussurrada no coração de cada morador. O que aconteceu com o padre Inácio? A lenda diz que a caatinga, a verdadeira juíza, o devorou. Dizem que virou alma penada, um mau agouro que vaga pedindo a água que negou. Bento, ele virou homem. Usou o rifle para defender sua gente e se tornou um líder respeitado pela coragem, não pelo medo. Garantiu que a lei de Lampião, a lei do copo d'água e da honra, nunca mais fosse esquecida. E nós, o bando de Virgulino, continuamos nossa estrada. Outras vilas precisaram da nossa justiça torta. A história do capitão é cheia de sangue, é verdade. Mas quem viveu naquele tempo sabe que, às vezes, para apagar o fogo da injustiça, é preciso riscar um fósforo maior ainda. E o capitão, meu amigo, era o maior risco de fogo que o sertão já conheceu.